Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, dando seguimento ao nosso tema sobre a imitação de Cristo, como eu dizia na nossa formação anterior, que não deve ser entendida como uma imitação, como se nós fôssemos um ator encenando a vida de Cristo, como se vê por aí, não é? Não. Mas esta imitação da vida de Cristo deve ser compreendida como colocar as palavras dele em prática na nossa vida. Não ser mero ouvinte, não ser um mero espectador da palavra de Deus, mas ser alguém que de fato busca colocar em prática na sua vida esta palavra. É importante dizer também que a palavra de Deus não pode ser resumida somente à Bíblia, a Bíblia enquanto livro. A palavra de Deus é muito mais do que a Bíblia. A palavra de Deus é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que nos fala de inúmeras formas, dentre elas, através da palavra, dos evangelhos, vamos dizer assim, do livro. Né? Mas é importante que nós tenhamos essa compreensão, que a palavra de Deus vai além do livro. Nós não somos a religião do livro, mas nós somos a religião da palavra de Deus que nos fala, né? Da palavra de Deus que fala ao nosso coração diretamente, que fala conosco através de um irmão, que fala conosco, seja numa música que nós escutamos. Enfim, Deus, ele não se limita, né, para falar ao homem. Então é muito importante que nós compreendamos isso. Né? A palavra de Deus, ela é direcionada a nós através de inúmeras formas, né? Sendo a forma por excelência o próprio Cristo. Né? Como diz aquela palavra aos Hebreus. Por muito tempo Deus nos falou através dos profetas, mas agora ele nos fala pelo seu próprio Filho, Cristo, Jesus, que se encarnou. Depois, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso que a vida de Cristo se torne também a nossa vida a partir de uma experiência com Ele, que nós vamos tendo no nosso dia a dia. À medida em que nós vamos caminhando, a partir do momento em que nós vamos procurando colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida, esta vida de Cristo, ela vai se tornando cada vez mais intrínseca em nossa vida. Aqui eu me recordo das palavras de São Paulo. São Paulo chegou a um ponto da sua vida em que ele disse: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Veja que coisa maravilhosa. O cristão chegar ao ponto de reconhecer que ele procurou colocar em prática a palavra de Deus de uma tal forma na sua vida que ele pode então dizer: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso nós podemos ver na vida dos apóstolos, podemos ver na vida dos mártires, podemos ver na vida de tantos homens e mulheres, de tantos cristãos ao longo da história. Podemos continuar contemplando, né, Cristo transfigurado
na sua igreja. O Espírito Santo continua agindo. O Espírito Santo que nós recebemos no batismo continua gerando Cristo em nós. Gerando Cristo em nós. E é a isso que nós damos o nome de santificação. O que é a santificação? A santificação é nós nos aproximarmos cada vez mais de Cristo. É buscarmos cada vez mais imitar a vida de Cristo, renunciando a tudo aquilo que pode nos afastar dele. É interessante que esse livro da imitação de Cristo começa com este versículo do Evangelho de São João. Quem me segue não anda nas trevas, diz o Senhor. João 8, versículo 12. Nós precisamos, se queremos de fato seguir a Cristo, deixar e deixando tudo aquilo que pode nos afastar dele. É uma linda experiência. Não é fácil, mas à medida em que nós vamos fazendo esta experiência, nós vamos percebendo esta ação maravilhosa da graça, esta ação maravilhosa do Espírito Santo em nós, que vai nos santificando, que vai nos transformando cada vez mais em outro Cristo. Que Deus abençoe você e que em tudo Deus seja louvado.